E aí, peãozada, sejam bem-vindos ao canal Utopia. Eu sou o Adir e esse é o Segundo História. Hoje a gente vai falar das figuras mais importantes, criticadas e controversas da história do Brasil, Carlota Joaquina. Mas, gente, a mulher tem um monte de nome e eu vou pegar um papel para ler aqui, peraí. O nome dela, Carlota Joaquina Teresa Coetana de Bourbon e Bragança. É essa a nossa Carlota Joaquina. Ela nasceu em 1775 e morreu em 1830, com 54 anos. Ela é uma figura importante, engraçada e vale muito a pena a gente falar sobre ela. Antes da gente começar a falar da Carlota Joaquina, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Obrigado pela atenção de vocês e vamos lá! Carlota Joaquina, ela era uma princesa espanhola. O pai dela, o rei da Espanha, se casou com uma francesa da corte. Só por aí você já começa a entender que a vida dela vai ser muito complicada. Por quê? A Espanha era um país extremamente conservador, enquanto a França já era um país mais liberal. Então o pai da Carlota Joaquina era um cara conservador por ser espanhol, já a mãe dela já era um pouco mais liberal. E vai ser assim que ela vai ser criada. Carlota Joaquina era a filha mais velha desse casal. E o que isso significa? A possibilidade dela de ser a rainha da Espanha. Então, desde cedo, Carlota Joaquina foi treinada, foi educada para ser a rainha da Espanha. E ela cresceu com esse ideal. Só que os rumos da vida dela vão mudar. Com 3 anos de idade, o avô dela vai prometer ela em casamento para um príncipe português, o Dom João. Então, com 3 anos, ela já ficou sabendo ali que a Carlota Joaquina não seria a rainha da Espanha, né? Com 10 anos de idade, ela foi mandada para Lisboa. Dos 3 aos 10 anos, Carlota Joaquina recebeu uma educação de excelência. Aprendeu a falar várias línguas, aprendeu sobre botânica, sobre filosofia, sobre política, aprendeu a se portar na sociedade. Ela foi treinada para isso. Com 10 anos, ela vai ser retirada da Espanha e vai ser levada para Portugal. Com 10 anos, gente, ela era uma criança ainda. Então, quando ela chegou em Lisboa, ela foi ali recebida pela família real portuguesa. E ela vivia em um lugar que ela não gostava. Na Espanha, ela tinha total liberdade para brincar, para fazer as traquinagens dela. Em Portugal, ela não tinha essa liberdade toda. Contudo, Carlota Joaquina impressionou muito a família real portuguesa por ser uma menina muito inteligente, né? Então, naquela época, eles faziam uma espécie de teste, tipo um vestibular para se casar. Nessa espécie de vestibular que a Carlota Joaquina fez, ela tirou notas altíssimas e impressionou a família portuguesa. Então, Carlota Joaquina estava pronta para se casar. Com 10 anos, aí foi feito o acordo de casamento que ela precisava. Com 13 anos, esse casamento foi consumado. Mas por que teve um intervalo entre 10 e 13 anos para ela se casar? Obviamente porque ela era uma criança ainda, então eles esperaram ali a primeira menstruação dela para se casar. Então com 13 anos ela se casa com Dom João. O curioso é que Carlota tinha 13 anos e Dom João já era um homem, ele tinha 18 anos. Existia uma lenda que diz que no primeiro dia deles, né, na noite de núpcias, quando eles se deitaram, a Carlota Joaquina meteu uma dentada na orelha do Dom João e arrancou um pedaço. A partir daí, Dom João ficou meses sem se aproximar dela. E ela, obviamente, não se aproximava dele também. Logo de cara você percebe que o casal não dava muito certo. Ela era espivitada, ela era agitada, ela tinha energia. Enquanto Dom João só tinha um lema na vida dele: quanto menos, melhor. Dom João foi conhecido como um cara preguiçoso. Essa é uma visão meio caricata do Dom João, né? A gente hoje em dia sabe que ele não era tão preguiçoso assim. Mas essa foi a imagem que se criou dele. Um cara meio quieto, calado na dele, que queria tudo, menos ser rei. Enquanto Carlota Joaquina queria conquistar um mundo, gente, Dom João queria ficar sentado comendo coxa de frango. Então eles não se davam bem em aspecto nenhum. E assim vai ser o casamento deles até a morte. Em algumas biografias da Carlota Joaquina, muita gente diz um monte de coisa sobre ela. E tem uma coisa engraçada sobre ela que as pessoas dizem, que ela era muito feia, cara. Ela era muito feia. Ela tinha um bigodinho assim, sabe, aquele buço feminino. Ela tinha um nariz enorme. Ela era meio baixinha, ela não era uma mulher muito alta e nem tinha um corpo muito bonito. Vivia sempre com os cabelos esgandalhados. Mas, ao contrário do que se imagina dela, ela tinha uma autoestima elevadíssima. Ela se achava bonita. Ela achava que o fato de ser princesa fazia com que ela fosse bonita. Então, se alguém fizesse críticas à beleza dela ou às roupas que ela usava, cara, a pena seria gravíssima. Ela não aceitava críticas de maneira nenhuma à parte estética dela, porque ela se achava tal. E ela não estava errada não, né, gente? Tá certo, ela mesmo sendo feia ali para os padrões da época, ela tinha que se achar bonita mesmo. Você não vê eu aqui, cara? Eu sou feio, mas às vezes eu olho no espelho e falo, cara, é que não tô mal não. Você não vê o Kelvin? Mais feio que batida de carroça, e mesmo assim acha que é
é bonito. E por falar em Kelvin, não esqueça de assistir os vídeos dele, que são muito bons também, galera. O Kelvin teve que se ausentar, né, dos vídeos, ele tá fazendo um outro trampo agora. Quem tá fazendo os vídeos agora do Sei Lá, Sou de Humanas é o Rodolfo. Inclusive, Rodolfo, seja bem-vindo a essa família que é o canal Utopia TV. Muitos biógrafos da Carlota Joaquina diziam que ela era muito má. Qualquer coisa que contrariasse ela, a pena seria duríssima, inclusive até a morte. Coisas bobas de um bom dia ou boa tarde que ela não gostasse, ela mandava prender ou açoitar a pessoa que era um desafeto dela. Só que existe um porém. Como é que eu vou dizer? Ela era meio bipolar. Ora, ela era muito má, ora, ela era muito boa. Existem dois relatos mesmo que dizem que ela era uma pessoa boa em dados momentos, né? Em um desses relatos, Carlota Joaquina vai ajudar uma mulher que foi acusada de adultério. Carlota Joaquina acreditava que essa mulher era inocente. Então o que ela fez? Não deixou a mulher ser punida, e vocês sabem que naquele período a punição por adultério era a morte. Ela acolheu essa mulher na sua casa, acolheu os filhos e ajudou essas pessoas financeiramente. Em outra ocasião, quando caminhava ali pelas praças de Lisboa, ela encontrou um senhor açoitando a sua escrava. Ele estava batendo nas costas dela ali com um chicote, né? Aí ela perguntou o que tinha acontecido. O senhor falou que a escrava tinha roubado 300 gramas de açúcar. Ela ficou perplexa, porque ela achava que essa punição era muito alta para um crime tão pequeno. Então ela mandou o cara parar de açoitar ela, a escrava. Aí a Carlota Joaquina foi embora com a sua comitiva. Lá na frente, Carlota Joaquina, muito esperta, mandou um dos seus funcionários voltar lá onde estava acontecendo aquele açoite, né? Aquela surra. O funcionário voltou e percebeu que o senhor de escravos continuava batendo na escrava. O que ela fez? Automaticamente puniu o senhor e libertou aquela escrava definitivamente. Então, como percebemos, Carlota Joaquina não é essa figura tão caricata quanto a gente imagina. Ela sim tinha sentimentos, ela sim fazia as coisas boas, ora, e coisas ruins também. Normal para a época dela, que vivia num palácio onde as intrigas eram infinitas. Mas se tem uma coisa interessante na vida da Carlota Joaquina, galera, é a vida conjugal dela com Dom João. Já falei, né? Eles não se davam bem. Vou lembrar, ela se casou com 13 anos e ele tinha 18. Dom João, a única certeza que ele tinha na vida dele é que ele nunca seria rei. E a Carlota Joaquina, ao contrário, ela já nasceu para ser rainha. Então o que aconteceu? Dom João deu azar. Azar. Por que deu azar? O irmão mais velho dele morreu. Aí automaticamente ele passou a ser o herdeiro. Então, do nada, Dom João, que imaginava nunca ser rei, já estava praticamente sentado no trono. E ele não desejava essa posição. Ao contrário de Carlota Joaquina, que queria ser rainha a qualquer custo. Então a vida conjugal dos dois e a vida política dos dois foi muito conturbada. O resultado disso é que Carlota Joaquina foi infiel com Dom João dezenas de vezes. Ela teve muitos amantes e não escondia isso de ninguém. Galera, lá quando eu estudei, há muitos anos atrás, a professora de história que eu tinha, ela falou sobre a infidelidade de Carlota Joaquina, né? Isso sempre foi uma coisa contada pelos professores. Mas hoje em dia, agora recentemente, novos estudos mostram que Dom João também era infiel. Diga-se de passagem, desde sempre Dom João não queria casar com Carlota Joaquina, ele tinha outras namoradas. Então, o chifre ali, galera, era um chifre trocado, saca? Ela traía ele, mas ele também traía ela. Diga-se de passagem, Dom João teve um filho fora do casamento, mesmo antes de ter filhos com ela. Carlota Joaquina e Dom João, apesar de não se gostarem, tiveram 8 filhos. Dizem as más línguas, os fofoqueiros de plantão ali, né, que desses 8 filhos, apenas 2 eram comprovados de Dom João. As 2 primeiras meninas. Eu não sei como é que eles comprovaram isso não, galera, mas eles falaram que comprovaram. O resto, nenhum deles sabia se era filho de Dom João mesmo. Inclusive, nem Dom Pedro I. Ninguém sabia se ele era filho de Dom João. Como naquela época não tinha ratinho, como naquela época não tinha DNA, não tem como saber. Todos os filhos supõe-se que fosse de Dom João mesmo, os 8. Imaginando que a vida conjugal dos dois não era muito boa, há de se imaginar então que a Carlota Joaquina não gostasse muito de sexo, né, cara? Mas não era verdade. Ela adorava, ela tinha vários amantes ali, mantinha vários casos. Existe inclusive desconfiança que ela tenha praticado alguns abortos, né? Porque ela não poderia ter filhos de uma outra pessoa. Já Dom João não, ao contrário dela. Ele teve amante, teve filho com essa amante, e inclusive protegeu essa amante da raiva da Carlota. Apesar da Carlota Joaquina não gostar de Dom João, quando ela descobriu que ele tinha um amante, ela mandava punir essa amante, sumir, açoitar, torturar. Ela também não gostava da ideia de que o marido dela tivesse um amante para todo mundo saber. Galera, essa história tá legal, mas ela não vai caber nesse vídeo todo. A gente vai fazer um segundo vídeo sobre isso. É muito interessante. Você acha que a Carlota Joaquina era só uma dondoca que ficou ali nos bastidores? Não. Ela tentou assumir o poder, mas isso você verá nas cenas dos próximos capítulos. Obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para nós. Vamos lá!